Olá, hoje nós temos o Bordado na Água, Consciência, o trecho número 42, Monte do Corvo e Caverna do Urubu. Percorri serra acima todo o caminho da corredeira, o mais antigo deste estado, ramal do caminho do gramado amassado dos indígenas pré-colombianos que vem desde Machu Picchu ao litoral brasileiro. Estou nas proximidades da Serra da Baitaca, na borda do campo, e avisto não muito longe o conjunto de suas principais montanhas, os morros da Morada do Diabo, do Pão de Ló e do Corvo. Paro para repousar na Pedra do Descanso e beber da água que brota do fundo de uma gruta próxima que fica na base do Pão de Ló, no lado esquerdo do caminho. Mesma água e mesma gruta dos viajantes do passado, que aqui paravam para amainar a exaustão da subida em que tocavam carroções e mulas tão carregados quanto eles. Consta que uma bruxa, a do Pão de Ló, foi uma daquelas que se evadiu de Portugal aos tempos do Brasil colônia, embarcando clandestinamente num dos navios que vinham para a terra Brasílias. Temendo despertar suspeitas, escondeu-se numa gruta próxima ao Morro Morada do Diabo, conhecida por Caverna do Urubu, porque um desses bichos agourentos tornara-se seu amigo e andava por ali. Reza a lenda que um certo dia, esta bruxa fez uma magia para produzir o maior bolo de pão de ló que jamais fora visto nem mesmo em Portugal, mas teria exagerado no feitiço, e o confeito cresceu tanto que virou o morro do mesmo nome. Mas mesmo nascido deste equívoco, e íntimo de uma ave injustamente de má fama, o morro é amado pelos que aprendem a subir montanhas em suas encostas e apreciam do seu cume a vista das baías da planície litorânea e dos campos acidentados do primeiro Planalto. Seu vizinho e mais imponente é o Morro da Morada do Diabo. Para os índios do passado, foi morada de um deus das chuvas, trovões e tempestades, mas com a chegada dos jesuítas, eles passaram a ter direito a um único deus, Tupã, ficando todos os demais associados ao diabo. Do alto dos seus 1.420 metros se vê a capital e muito da região metropolitana e do litoral. Nas suas proximidades mora Arandu Porã Amundaba. Sua casa é o meu próximo destino. Desde o início da colônia, esta borda do campo foi escolhida para lugar de recarga de energias dos viajantes. Não por acaso, até serem expulsos, os jesuítas mantinham fazendas por aqui, onde ofereciam acolhedora pousada, boa comida e farta forragem para os animais. Desse lugar, que desde muito cedo se tornou um ponto-chave para a emergência da capital e de cidades do interior sob influência da mesma rota de comércio, os padres da Companhia de Jesus podiam aumentar seu prestígio e seus amigos. Contam que após a expulsão, a propriedade foi administrada pela Fazenda Real, mas como não produzisse nada nas mãos do governo, foi leiloada. A propósito de tais fatos, um francês de nome Saint-Hilaire, que em 1820 andou por estas terras do sul descrevendo o que via, registrou: é essa praticamente a história de todos os estabelecimentos que haviam pertencido aos jesuítas e dos quais eles sempre tinham sabido tirar grande proveito. Não é de admirar que, em geral, as propriedades dos jesuítas fossem tão lucrativas para eles, quanto nas mãos do rei elas se tornavam inúteis. São conhecidos o descaso e a má-fé com que é administrado o Brasil, e tudo o que se relaciona com o serviço público. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Resta então cumprimentar os senhores e senhoras que vivem por aqui e merecem todo o nosso respeito. Paineiras, imbuias, sassafrás, canelas, ervas mate, graúnas, trapoerabas, caviunas, monjoleiros, guabirobas, pitangas, sete capotes, bromélias, orquídeas, cactáceas, taboas, piperáceas, urticáceas, arbustos, lianas, castanhas portuguesas, tipuanas, neomaricas, gapurus, oliveiras, nogueiras, paus brasis, cedros rosa, tamareiras e pesroxos, uvaranas, timbaúvas, paus ferro, ipês amarelos, pinheiros, alecrins,
ninféias, pimenteiras, tarumãs, pinhos bravos, xaxins de espinhos e licônias. Ao fim do caminho, contra as escarpas da morada do diabo, podem ser vistas pela primeira vez as silhuetas dos primeiros pinheiros do Planalto. Esses gigantes de 50 metros de altura e 3 de diâmetro, com formas de candelabros judaicos, estão aqui há 200 milhões de anos e tiveram origem em ancestrais que reinaram exuberantes desde os tempos de Gondwana. No passado, cobriam uma área equivalente a 3% do território nacional aqui no sul do Brasil. São devastados desde o século XIX e em escala crescente, pois foram postos abaixo em arrastões e parelhas de grandes tratores que conduziam uma grossa corrente retesada presa num e noutro, arrancando rente ao chão toda a planta que encontravam pela frente e na Mata Virgem, onde preponderavam as magníficas araucárias. Sua condição de árvore robusta de lenho especial, a grande quantidade com que era encontrada, o preço baixo que custavam as terras onde tinham crescido por centenas de anos e a grande demanda por madeira, tornaram-nas alvo de extrativismo predatório e insustentável. Não houve empresa que cuidasse da reposição demorada de sua robusta riqueza, que pensasse a sobrevivência no futuro de seres que vinham de tão longa saga no passado. E o pinheiro do Paraná, com seu maná de pinhões, vítima de sua imensa utilidade desrespeitada, é hoje um majestoso e agredido irmão em perigo crítico de extinção. Entre os tantos senhores e senhoras que vão sobrevivendo à devastação ambiental, cujas encostas lanhadas das pedreiras de granito nas proximidades da morada do diabo são também impressionantes testemunhos. Aqui, nos maciços de granito, a agressão econômica teve início lá para os 1880, com o advento da ferrovia, demandada pela exploração da araucária e pelo desenvolvimento do negócio da erva mate, em ciclos que se sucedem, preservando apenas a insensatez. O monte é do corvo e a caverna do urubu, mas corvos não existem entre nós, e urubu é uma ave injustiçada que faz bem à natureza. Quem dera, essas irrelevâncias fossem argumentos para anular o que parece ser um vaticínio traçado pelo francês viajante, e de que andamos com o saco cheio. Se fossem apenas histórias de Saint-Hilaire, não seria trágico. É ou não é?